Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, paz seja com vocês. Amados, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, vai falar sobre uma história que todo mundo já conhece, que é a história de Davi com Urias e Batseba. Urias, para quem não sabe, era um dos homens de guerra de Davi, um dos melhores, de confiança de Davi. Batseba era a mulher dele, que era casada com ele, né? Com Urias e que não tinha filhos. E Davi era o rei, que era segundo o coração de Deus, como todo mundo já conhece. Mas essa história aqui, amados, vai falar sobre algo que é o ato. Um ato. Todos nós temos atos, algumas vezes impensadas, outras vezes premeditadas e outras vezes sem querer, porque aconteceu, colaborou ali para aquilo acontecer. No caso de Davi, não. Davi, ele não foi para a guerra naquele dia. Ele estava em seu palácio, como é a própria palavra de Deus, ela que vai narrar. Que ele estava no seu palácio, passeando, e ali ele avistou uma mulher tomando banho. Se banhar, porque naquela época, naquela época não, no caso o palácio era altíssimo, então da onde ele pegava aquela vista lá, ele pegava vista para todos os lugares, era uma visão privilegiada. E naquele momento ele teve o olhar para aquela mulher. Ela não viu ele, mas ele a viu. Então, como todos já sabem, houve uma traição, mas eu não quero entrar em outras situações, eu quero entrar nesse detalhe aqui. Há um ato, como eu já havia repetido ainda agora, falado ainda agora, eu vou repetir de novo. Tem atos que são premeditados, tem atos que acontecem por acaso e tem atos que foi por impulso, tá? Foi por impulso. No caso de Davi, aconteceu de início por acaso, mas que depois foi evoluindo para uma premeditação. Porque quando ele olhou aquela mulher, ele desejou aquela mulher, mas ele sabia que aquela mulher já tinha dono. Porque se você for ler na passagem, ele soube que aquela mulher era de Urias. A Batseba era de Urias. Então ele premeditou o ato para que aquele homem fosse à guerra e ali ele perdesse a vida para que ela ficasse com ele. Amados, na vida nós temos escolhas. E às vezes um ato nos traz consequências desastrosas. Às vezes a tua casa está toda arrumada, a tua vida está toda perfeita. E através de um ato seu, de uma atitude sua, ou pensada, ou impensada, ou premeditada, não sei bem o que aconteceu na tua vida, mas causa coisas que não voltam atrás. Com elas ocasionam perdas, destruições. Sim, porque nesse caso aqui foi isso que aconteceu. O ato que Davi cometeu trouxe para a casa dele morte, desmoralização, houve queda. Será que esse desejo, será que essa conduta, esse ato aí teu, que você tá por esse caminho, tá valendo a pena? Jogar fora tudo aquilo que você pensou em qualquer momento ou algum tempo lá atrás em ter. Você vai dizer assim, Adriana, foi sem querer. Aconteceu, beleza, tudo bem. Para quem aconteceu sem querer, que não premeditou, tudo ótimo, maravilha. Mas tem casos aqui que foram forçados. E a pessoa ficou ali naquela situação sem poder escapar daquilo. Foi premeditado para ela aquilo, foi forçado a barra. Tem pessoas aqui se culpando por algo que não foi ela ou ele que fez. Você vai dizer assim, Adriana, eu não premeditei. Tramaram tudo contra mim, tudo direitinho, e eu caí ali. Algumas situações aqui são traições.
traição de amigos, traição de relacionamento, traição de trabalho. Mas outras aqui são traições de amizade, de pessoas que tinham intimidade e quiseram realmente destruir, acabar com a tua raça, com a tua vida. Agora, tem atos aqui que você poderia escolher, não, eu não vou fazer. Não, não vai valer a pena, eu não vou fazer isso. Eu vou perder muito mais. Amado, se você ler essa história aqui de Davi e ir lá para frente, dando continuidade, você vai ver que muita coisa aconteceu. Filho contra pai, as filhas foram abusadas, teve destruição, teve desmoralização, isso tudo porque ele quis satisfazer a vontade da carne dele. Ele tinha escolha, meus amores. Ele tinha escolha, ele poderia escolher com tanta mulher que ele queria, ele teve que fazer aquilo e ele ainda perdeu o filho dele. Porque Deus não deixou barato, Deus não gosta de injustiça. Além daquela mulher engravidar, né, do primeiro filho do rei, porque ela acabou ficando com ele. Você pode dizer assim, mas Batseba, naquela época era diferente do dia de hoje, mas tem coisas no dia de hoje que mulher ficam submissa a situações sem poder escapar. Então, cuidado com alguns casos que você julga. Cuidado com alguns casos. Naquela época era dificílimo, era o rei. Hoje, quem é aí de autoridade máxima? Quem é esse aí famoso ou famosa? Que você diz assim, poxa, mas quem sou eu contra ele? Tem uma justiça maior, meu amor, que é Deus. Nela não há contra se lutar. Uma hora a casa cai. Uma hora a história vai ficar todos sabendo. Não vai ficar nada para debaixo do pano, porque Deus, ele deixa o tempo certo. E na hora certa acontece. E assim como Davi achava que estava tudo ok, o profeta foi até ele. O profeta foi até ele falar uma historinha. Olha, tinha um homem com uma única ovelha, né, naquela fazendinha dele, que cuidava com amor. E veio um homem grande, com posses, que poderia ter tudo na vida, e roubou a ovelha. A única ovelha que aquele homem tinha. Nossa, na hora Davi sim, ficou irritado. Não, eu vou matar quem é esse homem, porque eu vou fazer, vou acontecer que hipocrisia, que má conduta dele, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí o profeta disse, esse é você. Porque é assim que Deus faz, amados. Na hora que você está se achando justiçado ali, você está, porque meu amigo está sendo injustiçada, porque ela está sendo injustiçada. E Deus vai usar um profeta, usar alguém para dizer, foi você. Você causou, você fez, você maquinou, você premeditou, você traiu, você roubou, você fez. E o que você tem que fazer depois disso? Quando você cria esse ato, depois da consequência, o que você tem que fazer? Você precisa voltar atrás aqui na sua mente, parar, pensar, pedir perdão, porque Deus perdoa. Um perdão genuíno de Deus com um sentimento genuíno de arrependimento. Se você verdadeiramente se arrepender disso que você fez, mas Adriana, eu não quero pedir perdão, essa pessoa nem vive mais, a família nem tá mais aqui. Adriana, essas pessoas não tem problema. Pede perdão a Deus e se conserta. Pede perdão a Deus e se regenera. Há um tempo, porque sabe, com relação a isso, a vida fica toda destruída. A tua área de financeira não anda, emocional não anda, você adquire doenças para você, coisas ruins para você. Você coloca pessoas que outrora era de confiança todo do teu lado para dizer assim, será que eu devo confiar nele ou nela? Você põe em risco coisas no qual você, ao longo da tua vida, foi ali, colocando uma sementinha para dar, plantando, para dar colheita. E aí você mesmo com as suas mãos jogou fora.
Amados, é complicado, porque na vida de Davi, o que teve de coisa errada, não é brincadeira não. Vai ler. Vai ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, né? O que Davi fez? O que aconteceu na vida de Davi depois? O que aconteceu na vida dele depois? Olha as coisas que aconteceram na vida dele. Muita coisa aconteceu, amados, de ruim. Muita coisa. Nossa, eu tô suando aqui. Suando. Então, meus amores, a palavra é essa. Um ato vai fazer tudo isso acontecer. Tenha cuidado, tenha cuidado. Porque Deus, ele observa, olha tudo, e ele vai fazer questão de colocar um ou uma para ir até você, para te fazer recobrar o juízo daquilo que você fez. Então, pense bem nessa palavra no dia de hoje. Fica com Deus, eu estarei orando por você, vocês orem por mim. E é mais fácil obedecer do que sacrificar. Cuidado, porque tudo tem uma consequência. Todo plantio tem uma colheita. O que você está plantando para você colher? Ainda há tempo de voltar atrás. Amém? Beijo no seu coração, fique com Deus.